Pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui à correção dos exercícios que ficaram do simulado da apostila aula 4, unidades de medidas e comprimento, né? De superfície, massa e geometria plana. Então, ficou do exercício as questões do simulado, do exercício 2 até o 9, e nós vamos fazer a correção agora. Então, a segunda questão é a questão da fênix de Macaubal, onde ela tem aqui, você observa a figura abaixo, é uma única figura para responder as duas questões, a e a B. Então, ele está dando aqui um trapézio e está pedindo a área da figura exposta. Então, nesse caso, você está vendo que é um trapézio, que ele tem o ângulo de 90 graus, então é um trapézio retângulo, e a área do trapézio, ela é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Então, vamos lá. A área é igual. Qual é a base maior? Nesse caso, a base maior está embaixo, mas não necessariamente ela tem que estar embaixo, né? Ele poderia estar de ponta cabeça, ele poderia estar assim. Peraí, deixa eu mudar aqui. Maior em cima, né? Base maior em cima. Ele poderia estar assim, ó. Aqui o ângulo de 90, aqui o ângulo de 90. A base maior, você tem que olhar pelo tamanho mesmo, não importa a posição. Não que a base maior tem que estar sempre embaixo, pode estar na lateral, poderia estar assim também, ó. Né? Onde está a base maior? Aqui está a base maior. Então, cuidado com a posição do trapézio. Então, base maior mais base menor. Tudo bem que aqui, nesse caso, como você vai somar, tanto faz você somar o maior com a menor, né? Somar 11 mais 5 ou 5 mais 11 daria o mesmo resultado. Mas a banca, ela pode fazer a pergunta, a base maior somada com a altura. Então, é bom saber certinho onde está, né? As informações corretas. A altura, nesse caso, é 6, são 6 centímetros, dividido por 2. Então, a área é igual. 11 mais 5 são 16, vezes 6, dividido por 2. Tudo bem? Então, vou fazer aqui na calculadora. Façam aí, sempre manualmente, tá bom? Então, 16, no caso, né, vezes 6, dá 96. E 96 dividido por 2, 48. A unidade de medida é centímetro, como é a área, então 48 centímetro quadrado. Alternativa A. Agora, para fazermos a alternativa B, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Ele está pedindo a medida de x. O que ele está pedindo? Ele está pedindo isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Está pedindo isso daqui, ó. Esse tamanho aqui, essa medida de x, tá? Esse tamanho. E agora, sempre que for trapézio, sempre não, né? 99,9% das vezes, ele vai te pedir esse tamanho. Porque você tem que entender que isso daí é um triângulo retângulo, olha. Tá vendo? É um triângulo retângulo. Ele tá formando aqui, ó, essa área, um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Isso é chamado de triângulo retângulo. E eu sei o tamanho desse lado aqui, ó. Eu sei, é o mesmo desse daqui. Se aqui é 6, aqui também é 6. E esse tamanho aqui embaixo, eu consigo descobrir? Se tudo é 11, de um cantinho até o outro é 11, e até aqui é 5, né? Porque eu já sei que até aqui é 5, então fica fácil. Eu sei que aqui é 6, é o que falta para 11, né? Então, até aqui vale 5, 5, aqui vale 6. Então, se você for olhar pela figura, você fala assim, não, mas tá errado, porque esse 5 aqui dá a impressão que ele é maior do que esse 6. Então, não esquenta a cabeça com escala, vai pelo número. Então, se aqui é 5,
daqui de cima, de um cantinho ao outro é 5, aqui embaixo vai ser 5. E se tudo é 11, só resta ser 6 essa parte de baixo, independente se isso daqui parece ser menor que esse daqui, tá? Não vai pela escala. Então, o que acontece? Qual é a única fórmula que você tem quando você tem um triângulo, retângulo, e você tem dois lados e quer o terceiro lado? Pitágoras, né? Então, é a única fórmula que você tem, a de Pitágoras. Qual é a fórmula de Pitágoras? Pausa o vídeo aí, tenta lembrar sem eu falar, né? Pitágoras. Então, eu espero que tenha lembrado. Então, é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula de Pitágoras, tá? Quando você vai usá-la? Quando você tiver um triângulo, retângulo, e você tem dois lados e você quer o terceiro lado, tá? Esse triângulo retângulo, ele pode estar em qualquer posição, ele pode estar assim, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus. Ele pode estar, enfim, de qualquer posição, tá? Desde que você veja um ângulo de 90. Então, continuando, quem é o meu A ao quadrado? O meu A é sempre a diagonal, o lado oposto a 90 graus, sempre a diagonal, tá? Nunca a base, nunca a altura, sempre a diagonal. Então, no nosso caso, é o x ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, tanto faz. Nesse caso, é 6 para os dois. Mas, mesmo que fossem números diferentes, tanto faz. Então, seria 6 ao quadrado mais c ao quadrado, porque está somando, né? Opa, perdão. Mais c ao quadrado não, mais 6 ao quadrado. Eu tenho o tamanho dos dois. Eu tenho tanto a base quanto a altura. Então, isso daqui vai ficar assim, x ao quadrado igual a 36, 6 vezes 6, mais 6 vezes 6, 36. Então, o que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado é igual a 72. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 72. É lógico que o x para nós é um tamanho, o tamanho da diagonal, o negativo não serve, só o positivo. Mas eu não tenho raiz de 72. Por quê? Você nunca vai ter. Porque você consegue simplificar essa raiz. Então, quando você chegar num número que você acha que já é a sua resposta, que é o valor de x, e não tem nas alternativas, mesmo que tivesse, você não pode parar aqui. Você tem que ver se esse 72 você consegue fatorar. Dá para dividir por 2? Dá. 36 por 2 de novo? Dá também. Por 2 de novo? 36 é 18, né? Por 2 novamente? Sim. Por 3? Sim. Por 3? Sim. E aí, o que aconteceu aqui? Para que você fez isso? Para você, como a raiz é quadrada, né? Tem um 2zinho aqui na raiz quadrada. O que acontece? Você vai agrupar de 2 em 2. Então, aqui você tem 2 ao quadrado. Aqui você não tem um número só o 2. Não dá para agrupar. E aqui você tem dois números 3, 3 ao quadrado. Então, por que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque a raiz é quadrada. Se a raiz fosse cúbica, eu ia agrupar de 3 em 3. Então, isso daqui é o seguinte. Você vai fazer x igual, só vou deixar o positivo, raiz quadrada de cada um desses ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, você pode até colocar tudo dentro de uma raiz só, se preferir, tá? 2 ao quadrado, vezes esse 2 que ficou sozinho, vezes esse 3 que está ao quadrado. Então, é como se eu tivesse uma raiz para cada um deles. O que tem o quadradinho, que na verdade é o mesmo índice aqui da raiz, então você corta eles. E pega esses dois números, o 2 vezes o 3, que você cortou essa potência e coloca fora da raiz. Então, ficaria assim, ó, x, né, igual o 2 e o 3 que eu cortei, eu coloco para fora da raiz, 6. Raiz de
O 2 não tinha potência para eu cortar, ele fica dentro da raiz. Então, resposta, 6 raiz de 2. Isso se chama racionalização, né, de raiz, né? Quando você trabalha com raiz, você vai simplificar a raiz. Então, tá no edital de vocês, trabalhar com raízes, eu coloquei as propriedades lá para vocês. Então, é importante que vocês entendam esse tipo de exercício, que é uma questão que não pode perdê-la, né? O exercício 3. Uma bandeira do Brasil foi costurada em grande escala. O losango central na cor amarela tem 12,5 metros de diagonal maior e 9,5 metros de diagonal menor. Sendo assim, a área que essa forma ocupa é. Ou seja, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a área do losango, né? Então, temos que lembrar da área do losango. O que é o losango? O losango é aquela pipa, né? Só que no caso da bandeira do Brasil, é aquela parte em amarelo, né? Então, ela forma aquele losango. Claro que ele tem, ele é maior de assim, né? Que eu aqui não desenhei corretamente. Deixa eu tentar novamente. Aqui ela é mais assim, né? Mais ou menos assim. Então, ele tem a diagonal maior, que é essa daqui. Essa diagonal maior mede, cadê? Cor amarela, tem 12,5 metros de diagonal maior. Então, a diagonal maior mede 12,5 metros. E a diagonal menor, 9,5 metros de diagonal menor. Então, aqui, daqui a aqui, 9,5 metros. E aí, o que ele quer? Ele quer a área. Qual é a área do trapézio? Do trapézio não, perdão, do losango. A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Só isso. Então, um exercício bem tranquilinho, tá? E a fórmula do trapézio e do losango são duas fórmulas, a área, né, do trapézio e do losango, são duas fórmulas que vocês precisam estar decorando, tá? Porque a Fênix tem cobrado bastante. Então, a área é igual a diagonal maior, 12,5 metros, vezes a diagonal menor, 9,5 metros, dividido por 2. E aqui, o que a banca está querendo, a Fênix? Saber se você sabe fazer conta com números com vírgula, tá? Então, pausa o vídeo aqui, eu vou fazer na calculadora, faça essa conta manualmente, se você já não fez, né? De repente, vocês ainda não fizeram essas questões. Pausa, deixa eu só fazer ela aqui. Então, 12,5 metros vezes 9,5 vai dar 118,75. E aí, você vai dividir isso por 2. Então, é outra conta que vocês têm que fazer isso manualmente. Não faça na calculadora, porque chega lá no dia da prova, você não consegue. Então, qualquer dúvida me chama, tá bom? 59,375 metros quadrados. Então, a fórmula é tranquila. Talvez vocês possam enroscar aí na divisão. Não esquece que quando você for dividir, né, esse número, que você pegar lá 118,75 e for dividir por 2, a primeira coisa que você tem que fazer é igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Então, aqui tem 2 casas depois da vírgula, você tem que colocar uma vírgula e acrescentar 2 zeros, para você cortar as vírgulas. Então, o que você vai dividir? Você vai dividir 11.875 por 200, tá? Não esquece disso. Então, faz a continha, qualquer dúvida me chama. Exercício 4. O 4 é a área de uma circunferência de um quadrado, né? E está inscrito. O que é inscrito? A circunferência está inscrita no quadrado, ou seja, está dentro, né? Então, olha, determine a área da parte cinza da figura a seguir. Sabendo que
o lado do quadrado mede 25 centímetros, adote π igual a 3,14. Então, para eu achar essas bordas aqui, essa parte cinza, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a área do quadrado, a área da circunferência e uma menos a outra, e tirar uma da outra. Tudo bem? Então, de novo, área do quadrado, área da circunferência. A hora que eu fizer a área do quadrado menos a área da circunferência, eu vou ter esses cantinhos, essa parte cinza. Então, olha, só para anotar aqui, o que nós vamos fazer? A área do quadrado menos a área da circunferência. Do círculo, no caso aqui, né? Porque eu tô tirando tudo isso. E qual que é o quadrado? O quadrado, ele mede o lado 25 centímetros, né? Lado, se é quadrado, todos os lados são iguais. Então, qual que é a área do quadrado? É lado ao quadrado, lado vezes lado. Menos qual que é a área da circunferência? A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, é isso que eu tenho que fazer. Aí, eu vou, então, fazer lado ao quadrado, é lado vezes lado, é 25 ao quadrado, 25 vezes 25. Aqui ele está pedindo para usar o π igual a 3,14, 3,14. E o raio? Quanto vale o raio dessa circunferência? Se o quadrado de um lado ao outro vale, de um cantinho ao outro, vale 25 centímetros, significa que aqui a circunferência, ela também vale 25 centímetros de diâmetro. Diâmetro é de um lado ao outro. O que é o raio? O raio é só metade. Tá? Então, esse é o raio, que no nosso caso é metade de 25. Tá? Então, no nosso caso é 12,5. 12,5 ao quadrado. Então, é isso. Agora são as continhas. 25 ao quadrado, deixa eu montar aqui. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, 625. Menos, primeiro eu preciso fazer a potência. Lembra lá a ordem de prioridade? Potenciação e radiciação vem em primeiro lugar. Então, enquanto eu tenho potência, eu tenho que resolver a potência. Eu tenho uma subtração e uma multiplicação, mas eu não posso. Vezes 12,5 ao quadrado. Pausa o vídeo novamente, faz 12,5 vezes 12,5, para você saber quanto isso vai dar, tá? Isso daqui vai dar 156,25. De novo, lá na ordem das prioridades, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Quem que é a primeira prioridade? A multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 625 menos, eu vou copiar, porque eu preciso chegar na prioridade, que é a multiplicação. Então, 156,25 vezes 3,14. Pausa o vídeo, faz essa continha manualmente, para você conferir aqui com o resultado, tá? Então, resultado, 490,625. E aí, só falta, então, fazer a subtração, que, de novo, pausa o vídeo e faz essa subtração, tá? Eu aqui vou colocar aqui na frente, ó. Aqui. Então, vai em 625... menos 490, 625. Isso daqui vai dar 134,375. Ok? Centímetros quadrados. Então, tá aqui. Alternativa A. Mas não esquece de montar essa continha, tá? Então, cuidado na montagem. 625, não tô vendo vírgula, ela tá aqui, ó.
E para fazer a subtração é vírgula debaixo de vírgula. 625, tá? Então, aí para fazer a subtração, completa com zeros, ok? Então, façam primeiro aí a subtração, tudo bem? Continuando, então, o exercício 5 da Fênix de Catiguá. Esse exercício foi um dos mais, assim, não o mais complicado. Eu acho que ele só perde pro 8, pro oitavo. Mas é um exercício que a Fênix também tem cobrado, então vale a pena vocês entenderem, refazerem, imprimir novamente, tá? Dá uma atenção especial para esse tipo de exercício. A diferença entre as áreas de um retângulo e de um quadrado é de 8 centímetros quadrados. Sabendo-se que a medida do lado do quadrado é igual à medida da largura do retângulo, e que o comprimento desse retângulo é 4 centímetros maior que sua largura, determine a medida do lado desse quadrado. Então, assim, é um tipo de exercício que a hora que você lê, você nem consegue interpretar de primeira, né? Você já precisa estar lendo e tentando montar o exercício, tá? Então, assim, ó, diferença. O que é diferença? É subtração, então você já vem e coloca uma subtraçãozinha. Entre o que? Entre a área do retângulo e a área do quadrado. Então, aqui vai ser a diferença entre a área do retângulo e a área do quadrado. E essa diferença é de quanto? É de 8 centímetros quadrados. É de 8 centímetros quadrados, tá? Então, primeiro precisa ter essa noção do que o exercício tá fazendo, tá começando. Então, ele começou por isso. A diferença entre a área do retângulo e a área do quadrado é de 8 centímetros. Beleza. Essa é a primeira informação que o exercício deu. Qual é a segunda? Vamos continuar. Sabendo-se que a medida do lado do quadrado é igual à medida da largura do retângulo. Então, se eu pegar um quadrado, qual que é a medida do lado dele? Não sei, vou chamar de L, L de lado. E se eu pegar um retângulo, ele está falando que deixa eu pegar aqui, a medida do lado do quadrado é igual à medida da largura do retângulo. Então, ele está falando que esses dois aqui, ó, são iguais. Então, se aqui vale 5, aqui vale 5. Se aqui vale 10, aqui vai valer 10. Que o lado do quadrado, e o quadrado tem todos os lados iguais, né? Lado igual, é igual à medida do lado do retângulo. E ainda tem outra informaçãozinha aqui, qual que é? E que o comprimento desse retângulo é 4 centímetros maior que a sua largura. Então, ele está falando assim, que o comprimento desse retângulo, esse comprimento aqui, ele é 4 centímetros maior que a largura. Então, se a largura for 10, ele vai ser 14. Se a largura for 4, ele vai ser 8, é 4 centímetros maior. Então, como eu não sei qual é a largura, eu só sei que esse comprimento é L mais 4. 4 centímetros maior. Então, agora olhando para cá, olha, a área do retângulo menos a área do quadrado. Qual que é a área do retângulo? É comprimento vezes largura, base vezes altura. Então, é isso vezes isso. É L vezes L mais 4. Então, aqui, ó, na área do retângulo, o que eu vou colocar? Eu vou colocar L vezes L mais 4. Essa é a área do retângulo, comprimento vezes largura. Menos, ó, vou colocar o sinalzinho de menos, que é a diferença. Qual que é a área do quadrado? Lado vezes lado, não é isso? Então, lado vezes lado. Lado vezes lado. E isso tudo é igual a 8. E agora, então, fazendo a distributiva aqui, ó. L vezes L
L ao quadrado. L vezes 4, né? Mais L vezes 4, 4L. Menos L vezes L, L ao quadrado, igual a 8. Olha aí o que eu tenho. Eu tenho que L ao quadrado positivo com L ao quadrado negativo, eles se anulam, né? Tenho L ao quadrado, gasto L ao quadrado, fiquei sem nada. O que sobrou? Sobrou, então, 4L igual a 8. O 4 que está multiplicando, operação inversa, L igual a 8 dividido por 4. L igual a 2 centímetros. Esse é o lado do quadrado e automaticamente o lado do retângulo também, que são iguais. Alternativa B, porque ele está pedindo a medida do lado desse quadrado, 2 centímetros. Tá? Então, é um exercício que vale vocês refazerem se for necessário. Só aumentar um pouquinho aqui. Tamanho. Tá, a 6. O percurso circular completo de uma praça é de 125.925 metros. Percorreu-se em um treino de fim de semana 38 quilômetros e meio. Quantas voltas foram dadas nesta praça? Então, estamos com unidades de medidas, transformação de unidades de medidas. Aqui tem 38 quilômetros e meio e aqui tem 1.925 metros. São medidas diferentes. Então, o que eu preciso fazer para saber quantas voltas foram dadas? Pegar, né, o tanto que ele percorreu e dividir pelo tamanho de cada volta. Só que eu não posso, né, para eu saber quantas voltas deu, eu preciso de quantas voltas calma aí. Percorreu-se um trem no final de semana, 38,5 quilômetros. Então, para eu saber quantas voltas foram dadas, eu preciso pegar o que ele percorreu e dividir por uma volta, por quanto vale uma volta, né? Pelo tamanho de uma volta, quantos metros tem uma volta. Você vai descobrir quantas voltas foram dadas. Só que você não vai dividir, o que ele percorreu está em quilômetros. O tamanho da praça aí está em metros, você não faz essa divisão. Então, aí você escolhe qual dessas unidades você quer mudar. Você quer passar 1.925 metros para quilômetros ou 38,5 quilômetros para metros. Tanto faz, tá bom? Eu vou colocar a nossa formulinha KH dá, né? E o M de metros. Então, quilômetros, hectômetros, decâmetros. Eu vou transformar de quilômetros para metros para não trabalhar com vírgula. Se você transformar de metros para quilômetros, você vai trabalhar com vírgula. Então, fiquem à vontade, tá? Mas só cuidado com a vírgula. Então, 38,5, o 8 com a vírgula vai na unidade quilômetro, o 8 com a vírgula na unidade quilômetro, o 3 vem antes e o 5 está aqui. O que eu quero? Eu quero tirar a vírgula dos quilômetros e colocar no metro. Então, para isso, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Então, para eu descobrir quantas voltas foram dadas, eu vou pegar 38.500 metros e dividir por 1.925 metros. Se você quisesse ter transformado 1.925 metros em quilômetros, tudo bem, tá? E só fazer essa divisão. De novo, pausa o vídeo e faz essa divisão. Então, pega lá no cantinho 38.500 e faz quantos 38.500? 1.925. Ó, pega lá, não precisa nem pegar os 38, né? Pega os 3.000.
quantos 1925 cabe em 3.850? Que vai ser 2, né? Então, isso daqui vai dar 20. Então, são 20 voltas. Que aqui vai dar 2, vai dar 3.850 redondinho. Abaixo zero, não divide, zero. Né? Então, montem sempre a continha, faça toda 20 voltas. Faça todos os cálculos manualmente, tá bom? A sétima da Fênix do ano passado, de Nova Castilho. No edital de vocês tem lá situações, problemas. E como ele envolve unidade de medida, então ela pode cobrar notação científica. Ela pode cobrar, como cobrou aqui, ó. A área do Brasil é de aproximadamente 8.514.876 km². A potência inteira de 10 mais próxima do número que expressa essa área em centímetros quadrados é D. Então, quando ela quer uma potência inteira de 10, ela está pedindo notação científica, tá? Mas primeiro, então, nós vamos pegar esses quilômetros quadrados aqui e transformar em centímetros quadrados, porque ela quer a área em centímetros quadrados. Então, primeiro vamos fazer essa transformação, depois eu falo sobre notação científica. E aí, deixa eu pegar aqui. Então, nós temos que montar a nossa tabelinha. Então, K, lembra? H, dá. Mole, D, si, né? Só preciso chegar nos centímetros, não preciso dos milímetros. Mas monta inteira, né? Então, quilômetros, hectômetros, decâmetros. Tá, então eu tenho isso daqui em quilômetros. Então, onde tá, como são quadrados, né? Na verdade, tudo quadradinho. Como é quadrado, o que acontece? Eu tenho que colocar 2 números em cada unidade de medida, não é isso? Então, onde está a vírgula? Não estou vendo. Então, o 76, a vírgula está aqui na frente, que vai nos quilômetros quadrados. 76, que vai aqui. E o restante? O restante vai ficar aqui fora, ó. O restante vai estar tudo aqui, esses 8.514 e o 8 vai estar tudo aqui, ó. Tá? Não tem problema. E aí, o que eu quero? Eu quero chegar onde? Eu quero chegar lá nos centímetros quadrados, olha isso. Então, eu tenho que tirar a vírgula daqui e chegar lá. Só que como é quadrado, eu preciso acrescentar 2 zeros em cada unidade de medida. É isso. Então, é esse número em centímetros quadrados. Então, qual é o número que nós obtivemos em centímetros quadrados? Nós obtivemos o 8.514, 72, não, perdão, 8, né? 872, aí foram 2, 4, 6, 8, 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Onde está a vírgula? A vírgula está aqui, ó. Tá? Então, é esse o número que nós obtivemos. Aí, ó, o que acontece? É esse número aqui, ó. Milhões, né? Milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. Número gigantesco. Mas ele quer a potência inteira de 10. Ele quer em notação científica. Todas as vezes que ele quiser notação, que é um azinho, notação científica, o que acontece? Na notação científica, a parte inteira, ela tem que ficar, né, entre 1 e 10. Tá?
Então, isso tem que ser muito bem guardado aí no post-it de vocês, né? A parte inteira tem que ficar entre 1 e 10. Então, para a parte inteira, que é a parte inteira? É aquela parte que vem antes da vírgula. Então, por exemplo, 2,8. Qual que é a parte inteira? É o 2, né? 53,4. Qual que é a parte inteira? É o 53, é o que vem antes da vírgula. Então, aqui, se fosse aqui, ó, olhando para esses dois exemplos que eu dei, esse daqui está em notação científica. Esse daqui não, porque aqui a parte inteira, o 2, ele está entre 1 e 10. Ele é maior que 1 e menor que 10. Aqui, ele já não está em notação científica. Por quê? Porque a parte inteira é maior que 10. Então, aqui, voltando para o nosso número, para esse número ficar em notação científica, onde eu tenho que colocar a vírgula? Eu tenho que tirar ela daqui e colocar onde? Colocar aqui, né? Porque se eu colocasse aqui, ficaria 85, já não seria notação científica. Né? Então, ela tem que ficar entre o 8 e o 5. A parte inteira, que é o 8, tem que ser maior que 1, menor que 10. Só que para eu tirar daqui e chegar aqui, quantas casas ela andou? Então, andou, ó, quantos números, né? Passei por quantos números? Então, passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ela chegou aqui. Então, alternativa C, a potência de 10 é quando a vírgula... outro detalhe importante também, vou aqui. Quando a vírgula anda, né, entre aspas, para a esquerda, que nem eu andei aqui, ó, para a esquerda, vírgula, para a esquerda, o que acontece? A potência fica negativa. Fica negativa, tá? Então, isso daqui, se fosse para eu escrever em notação científica, ficaria assim, ó, 8, vírgula, poderia arredondar, usar só o vírgula 5, vezes 10 elevado a 17ª potência negativa. Tá? Isso daqui é uma notação científica. Então, eu acredito que a banca não vai chegar a cobrar isso daqui, é escrita nesse formato. Mas, quantas casas você andou para a esquerda, para você ter uma potência inteira de 10, ela pode cobrar sim, tanto é que está aqui, né? Então, vale a pena aí vocês tentarem entender essa logística de andar com a vírgula. À medida que você está andando aí com a vírgula, você está mudando o expoente, ok? Então, qualquer dúvida, né? Porque eu acabei não falando sobre notação científica na aula, depois vocês me chamam ou na próxima aula eu volto nesse conteúdo se ficar alguma dúvida, tá? É só me chamar. O exercício 8. Esse exercício 8, ele também é um pouquinho mais complexo. O que acontece? Ele tem duas formas de fazer. Primeira, muito fácil, desde que você saiba quais são os termos pitagóricos. Segundo, por sisteminha um pouquinho mais complicado. Então, eu não falei sobre termos pitagóricos na aula, nem deu tempo, né? Termos pitagóricos. Quem são os termos pitagóricos? Nossa. Pitagóricos. Quando eu tenho um triângulo, são medidas que já são como se fosse tabuada, já existem. Então, se você decorar ali uns 2 ou 3, que são os mais cobrados por toda e qualquer banca, você já mata o exercício de cara. Então, o que acontece? O que é terno pitagórico? No triângulo retângulo,
Existe alguns deles, aliás, inúmeros, né? Mas alguns que são mais cobrados. Então, por exemplo, se você tem um lado do triângulo que é 3 e o outro lado que é 4, automaticamente essa diagonal é 5. 3, 4, 5. É um triângulo pitagórico. Depois, se você tem, por exemplo, um outro terno pitagórico, se você tem 5 de um lado, 12 do outro, automaticamente essa diagonal é 13. Tá? Eu vou colocar 3 aqui, eu acho que é o suficiente, que são os 3 mais importantes. Outro triângulo aqui, né? Todos eles com ângulo de 90 graus. O 9, o 10 e o 11. Tá? Então, 9 de um lado, 10 do outro, 11 do outro. Ok? Então, 11 a diagonal, no caso. Então, esses ternos pitagóricos, não esquecendo que a diagonal é sempre a maior, tá? Entre 3, 4 e 5, o 5 é o maior, diagonal. 5, 12 e 13, o 13 é maior, diagonal. 9, 10, 11, o 11 é maior, diagonal. Ok? Deixa eu só ver um negocinho aqui, peraí, só um minutinho. Olha, eu pausei o vídeo aqui. Esse daqui não, tá? Esse daqui 9, 10, 11, ele não vale. Eu só fiz a continha aqui do lado. Então, o que acontece? Pela banca, é melhor que vocês guardem outros valores. Então, o 8, o 15 e o 17, tá? Então, eu só fiz ali uma conferência rapidinho, o 8, o 15 e o 17, tá? O maior é sempre esse. Então, para Fênix, esses 3 aqui são os mais importantes. Eu tinha colocado lá do 11, mas aí não só fui fazer uma conferência, ele realmente não cai nem para a VUNESP. Então, esse é mais importante, tá? Então, são ternos pitagóricos. Se vocês puderem decorar, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Para Fênix, tá bom? Aí, então, ó, mas por que isso? Então, vamos ler o exercício. Deixa eu só pegar aqui uma cor diferente. Um triângulo retângulo possui uma hipotenusa que mede 13 centímetros. Ó, então, já estou falando desse triângulo do meio aqui, ó. A hipotenusa é a minha diagonal. Seus catetos possuem dimensões desconhecidas. Digamos que essas medidas podem ser chamadas de x e y. Qual é a área determinada por esse triângulo se eu tenho aí o perímetro de 30 centímetros? Então, o que acontece? Você tem o perímetro, que é 30 centímetros. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você sabe que somando todos os lados tem que dar 30. Você só tem a diagonal, que é a hipotenusa, que é 13. Então, olha, se você fizer o perímetro desse triângulo aqui, você vai ter, você sabendo, né, que se você tem uma hipotenusa de 13, que os catetos são 5 e 12, então você tem o 12 mais o 5 mais o 13, que dá 30. Então, beleza, olha ali. É isso que a banca quer de você, que você decore esses lados, esses ternos pitagóricos, tá? Então, beleza, se você já sabe que um lado é 12 e o outro lado é 5, e o que ele quer? Ele quer a área, não é isso? Ó, ele quer a área dessa região. Ou seja, qual que é a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, é a área do triângulo retângulo, ou seja, a base é 5 vezes a altura, que é 12, dividido por 2. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 centímetros. Pronto. Exercício relativamente fácil, desde que você saiba esses termos pitagóricos e tenha decorado, pelo menos esses 3. Agora, o que acontece? Se não fosse pelo terno pitagórico, eu vou deixar aqui, vou separar aqui, ó,
uma outra forma de resolver, tá? Então, é outra forma, supondo que você não saiba os ternos pitagóricos. Então, o que acontece? Ele tem que o perímetro, ele tem um triângulo, retângulo, onde ele te deu a hipotenusa, que é 13, e está falando que os outros dois lados, regiões desconhecidas, podem ser chamadas de x e y. E que o perímetro é 30 centímetros. Então, quem é o perímetro? É a soma de todos os lados, é o x mais o y mais o 13. E o perímetro ele deu, é 30, então é 30. Esse 13 que é positivo, eu já vou trazê-lo negativo, menos 13, igual a x mais y. Então, 30 menos 13 são 17. Então, resumindo, x mais y tem que dar 17. Aí você pode, por tentativa e erro, x mais y para dar 17. 16 mais 1 dá 17. Mas 16 mais 1 mais 13 dá 30. Então, você tem que ir por tentativa. Mas, aí ele está pedindo a área. Então, a área do triângulo é o quê? Não é base vezes altura? Minha base é x, minha altura é y. X vezes y dividido por 2, base vezes altura. Eu posso conseguir o valor de x ou de y aqui, ó. Basta eu isolar um deles. Então, sei lá, vou isolar o y aqui. Quero deixar o y sozinho. Então, como fica? Se eu for deixar o y sozinho, vai ficar o 17, o x que é positivo vem negativo, operação inversa. Então, o que significa isso? Que no lugar do y, eu vou colocar 17 menos x. 17, a área é igual a x vezes 17 menos x. No lugar do y, eu coloquei o valor dele, dividido por 2. E aí? Agora, aqui eu vou multiplicar em cruz, né? Porque eu preciso tirar isso daqui, eu vou multiplicar em cruz, então vai ficar 2 vezes a, 2a, é igual a x vezes 17 e x vezes menos x. X vezes 17, 17x. X vezes x, x ao quadrado. Então, aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou cair numa equação do segundo grau, delta e Bhaskara, e no edital de vocês não tem a equação do segundo grau, não que eu me lembre. Então, eu acho que nesse caso aqui, né, eu não vi o edital aqui de Birá, não lembro desse edital. O que acontece? É muito difícil você achar o delta e o Bhaskara por uma equação que você não tem. Você vai ter que, então, tentar fazer um sisteminha linear. Então, sisteminha linear é mais complicado ainda. Então, eu vou parar por aqui, porque, assim, acho que não tem necessidade de vocês irem por esse caminho, até porque, se chegar lá no dia da prova, é perigoso vocês se enrolarem nesse exercício e perder muito tempo. Então, assim, só para mostrar para vocês que é possível uma outra forma, sim, é possível. Mas o ideal é que vocês decorem esses 3 ternos pitagóricos, que a banca ela vai querer que você resolva por eles e não por essa outra forma. Até porque ela vai colocar para você chegar num resultado que você, nossa, meu Deus, fazer ainda delta, fazer Bhaskara, achar o valor de x, para achar essa área, para achar o y. Então, vira uma confusão danada. Então, é melhor que você decore os 3, pelo menos 3 ternos pitagóricos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até resolver, terminar a resolução, mas ele vai ficar bem maior, bem grande, e não tem necessidade. Decorem os ternos pitagóricos, tá? 3, 4, 5 é fácil.
Aí 5, 12, 13 e 8, 15, 17 são, associem isso a tamanhos, a idade dos meus 3 filhos, 5, 12 e 13 anos, né? Então vai fazendo associações. Eu tenho 8 blusas, 15 camisetas, 17 calças, né? Faz uma associação aí. Moro a 4 quilômetros da minha mãe, 3 da minha irmã, 5 da minha tia. Associem esses valores a alguma coisa que faça com que vocês decorem isso, para vocês não terem que quebrar a cabeça com uma resolução muito maior, tá bom? E por último, exercício 9, coloquei uma questão aqui da objetiva, só para aproveitar o espaço aí em branco, terminar a folhinha, né? A área do trapézio. A área do trapézio tem sido bastante cobrada, tá, gente? Então, é uma área que qualquer banca tem cobrado. Qual é ela mesmo? Base maior mais base menor, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. Então, a área é a base maior 14, a base menor 8, a altura 4, dividido por 2. Pausa o vídeo, faz as continhas aí manualmente, para depois só fazer a conferência, né? Então, 14, primeiro eu vou somar dentro do parênteses, 14 mais 8 são 22, 22 vezes 4 dividido por 2. Então, 22 vezes 4 dá 88, 88 dividido por 2, 44 metros quadrados. Tá? Então, aqui a gente encerra a correção do simulado da apostilinha aula 4.